Olá, consultor, tudo bem? Tão importante quanto conhecer os fundamentos do marketing, as aplicações, os usos, é também conhecer as principais competências de um profissional de consultoria e gestão de marketing na atualidade. Nós falávamos em outro momento, em outra aula, sobre o conceito dos 4 P's, que é a base do marketing. Mas vocês vão ver que de uns tempos para cá, sobretudo com a consolidação do ecossistema digital, das mídias sociais, do marketing através de buscadores, enfim, todo esse contexto de revolução digital que o mundo viveu e tem se ampliado cada vez mais, as competências elas expandiram ao nível realmente que faz com que os profissionais que atuam exclusivamente na área de marketing estejam o tempo inteiro correndo atrás de novos conhecimentos. Então, eu vou passar aqui para vocês e vou explicar ponto a ponto, até porque é necessário que vocês reflitam, que vocês conheçam quais as áreas da mercadologia. Obviamente que o curso ele é focado em consultoria empresarial, mas como vocês já perceberam, o marketing é o principal elo de ligação entre a empresa e o mercado. Então é necessário que vocês comecem a entender aquilo que vocês têm afinidade, aquilo que o mercado tem sugerido como tendência em termos de capacitação. Então vamos trazer aqui as principais competências do profissional de gestão e consultoria de marketing. Bom, primeira competência é, além do planejamento das mídias tradicionais, né, que embora tenha se diminuído bastante os usos de determinadas mídias, elas não, de forma geral, elas não deixaram de existir. Ainda existe um mercado, embora bem menor do que antigamente, há 10, 15 anos atrás, para anúncios em revistas, outdoors. Existem determinados produtos que você trabalha ainda essa comunicação de massa, mas através das mídias alternativas foi possível você utilizar uma mídia física, ok? Muito mais próxima do cliente. Então, hoje você tem displays, você tem mídias em varejo, em espaços públicos e privados, mobiliários urbanos, enfim, uma infinidade de mídias alternativas que antes não existiam, não eram tão consideradas e que hoje está muito em voga, muito presente em determinadas campanhas, determinados produtos, em determinadas fases de campanha. Além disso, a gente tem marketing digital, mídias sociais e o e-commerce. Gente, isso aí é um mundo. Na verdade, um curso falando sobre isso não seria suficiente, porque realmente o ecossistema de marketing digital ele tem um escopo muito grande. Mas eu vou me ater aqui aos principais pontos. Se você pensa em trabalhar de forma determinada no marketing digital, ou você vai escolher ser um gestor de mídias sociais, que é uma profissão, que é uma área que está muito crescente, que tem muita demanda no mercado hoje para os profissionais de gestão de mídias sociais. Não é o profissional que trabalha exclusivamente com postagens, mas ele tem que conhecer sobre o processo de campanha, né? o ads, o marketing patrocinado em mídias sociais, que utiliza robôs, utiliza inteligência artificial. Você tem uma precisão muito grande na conversão, na aderência da mensagem daquela campanha que você está fazendo ao público correto, seja ele dentro do contexto de comportamento, seja ele dentro de um contexto de interesses ou de posicionamento geográfico. Então você consegue, inclusive, marcar horários e sessões geográficas
para você atingir públicos com um nível ultra segmentado. Então, a área de mídias sociais, ela passa pelo Ads, passa pela mídia orgânica, né? Então, você tem um trabalho de produção de conteúdo muito forte. Hoje em dia, as empresas precisam conhecer conteúdo, ou melhor, os clientes, eles demandam um conteúdo de alto valor, um conteúdo educativo, um conteúdo que ensine eles a resolver um problema, a fazer alguma coisa diferente. Enfim, tem um mundo de possibilidades dentro da área de mídias sociais. E-commerce nem se fala. O e-commerce ele pode ocorrer dentro das próprias mídias sociais, né? Você também tem outras modalidades de e-commerce utilizando lojas próprias ou marketplaces. O que são marketplaces? Marketplaces são empreendimentos de e-commerce onde você subloca, digamos assim, uma loja dentro de uma loja maior. A gente tem exemplos clássicos aí como o eBay, o Mercado Livre, o Elo7, enfim, tem uma série de e-commerce, inclusive e-commerces nichados. O Elo7, esse que eu falei, é um exemplo de e-commerce nichado, um e-commerce voltado para o pessoal de artesanato. Então, quando você tem um público que trabalha com esse tipo de produto, geralmente eles utilizam o Elo7. Então, você também tem diversas plataformas aí de lojas próprias. Você precisa dominar o processo de encontrabilidade, né, que é uma palavra que a gente vai falar e muitas vezes aqui no nosso curso, que basicamente se refere a não só estabelecer, construir a sua loja, ter boas fotos, bons conteúdos, bons produtos, mas também você tem um trabalho de Google, um trabalho de Google Marketing, um trabalho de encontrabilidade para que as pessoas que estejam pesquisando sobre um determinado produto cheguem até sua loja. Além disso, a gente também tem outras formas de e-commerce como dropship. Então, dropshipping é uma possibilidade, na verdade, um novo modo de enxergar a cadeia de marketing, onde você consegue vender produtos, uma empresa consegue vender produtos, até uma pessoa consegue vender produtos sem ter estoque. Então você vende um produto, geralmente o produto vem da China, diretamente do centro de distribuição, da fábrica para o comprador no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Embora já existam empresas que trabalham com dropshipping aqui no Brasil, o que diminui muito o tempo de entrega, mas de uma forma geral, os empreendedores que trabalham com dropshipping, eles trabalham com produtos chineses. E existem outras possibilidades na área de marketing digital, mídias sociais e e-commerce. Eu vou dar aqui mais uma possibilidade, que seria a mídia programática. Então, a mídia programática, geralmente, ela atua, ela é uma ferramenta de grandes portais de conteúdo, onde tem uma grande rede de distribuição integrada de mensagens, né, de mensagens publicitárias, de ads. Só que a mídia programática, ela pega todos os pontos de conexões que uma pessoa tem. Por exemplo, quando você está com o seu smartphone ligado, lá tem o seu Facebook, lá tem as suas pesquisas do Google, a sua localização do GPS. Então a mídia programática, ela tem um robô de inteligência artificial que mescla todas essas informações para trazer uma comunicação muito efetiva, muito próximo dentro daquela fase de consumo em que o cliente está, como se diz, em que o cliente está passando, né? O cliente está naquele momento de chave do consumo. Então a mídia programática, ela vai muito nessa linha. Gente, isso é um mundo, eu passaria horas aqui falando para vocês sobre esse universo do marketing digital, das possibilidades de mídias sociais e e-commerce.
Na verdade, é muito pouco provável que você conheça um profissional de marketing digital especialista em tudo isso. Geralmente, os profissionais se especializam em e-commerce, em social media ou em outras ferramentas do marketing digital. Mas é muito interessante, é muito importante que vocês conheçam um pouco disso aí. Hoje você tem o marketing de afiliados também, né, que é uma ramificação do marketing digital, onde você passa a ser um representante de infoprodutos, vende infoprodutos que são cursos, e-books, softwares e uma infinidade de outras possibilidades de produtos digitais através de plataformas. Então isso é muito interessante porque coaduna com esse processo de colaboração, onde pessoas estão colaborando, co-criando processos com a sua empresa. Então é uma forma de aliança também, né, com um terceiro que ele vai se associar a você e vai fazer um processo que você não está disposto ou não domina, a sua empresa não está disposta, não domina a fazer. Enfim, tem muita coisa a se falar dessa área somente de marketing digital. Mas por hora é interessante que vocês tenham essa visão, esse conhecimento geral e busquem se aperfeiçoar, busquem entender quais são os mercados que estão em alta e quais são os cursos, as capacitações que vocês devem se especializar nesse contexto. Antigamente o profissional de marketing ele era muito conhecido por fazer campanhas, né, estruturar campanhas, então ele era reconhecido como elo criativo da empresa, mas hoje o perfil mudou bastante. Hoje um profissional de marketing ele é muito focado na questão financeira, nos resultados financeiros da empresa. Então ele entende dos processos financeiros, do retorno sobre o investimento, ele tem que dominar as métricas, ele tem que saber quais as métricas são adequadas ao negócio do cliente. Então o perfil do profissional de marketing ele é muito mais próximo hoje em dia de um perfil de um controller, de um gestor financeiro de alto nível, do que essencialmente aquele cara criativo que pensa campanhas, que pensa mensagens, enfim, ele é o cara da performance. Inclusive a palavra performance ela se tornou um jargão meio que digamos assim, vulgar, né? Então todo mundo usa a palavra performance, mas a palavra performance ela deriva desse contexto, né? Dessa necessidade dos profissionais terem uma condição de mensurar as suas campanhas, as suas iniciativas e estabelecer metas e avaliar o retorno daquelas ações em relação aos investimentos da empresa. Além disso, nós temos também um outro rol de competências que se referem ao revenue, né, que é o gerenciamento de receitas, né, revenue management, e a gestão de preços dinâmicos. As empresas antigamente tinham uma política de preços rígidas. Hoje em dia, não necessariamente você vende o mesmo produto pelo mesmo preço. Você vende o produto, você consegue estabelecer políticas de preços onde você venda a um preço mais barato no momento em que você tem baixo valor. O que seria baixo valor? Baixa demanda. Vocês entendem, por exemplo, que um salão de beleza, ele não está, embora ele esteja aberto praticamente ali todos os dias e horários da semana, mas nem todos os dias e horários da semana você vai ter uma demanda para aquele tipo de serviço. Então os profissionais de marketing eles entenderam que se eles conseguissem colocar um segmento de mercado naqueles horários e dias que tem pouca demanda, eles iriam otimizar a capacidade produtiva, eles iam mitigar, na verdade, não seria nem mitigar, mas eles iriam aproveitar que aquele custo de produção já está incidindo ali, já está ocorrendo dentro do negócio, e embora
a política de preço fosse mais baixa nesses períodos, ele ainda assim teria um ganho, porque exatamente ele iria lotar aquele salão de beleza, ou ele teria uma condição de trazer mais pessoas àquele salão de beleza, aonde poucas queriam e poderiam estar consumindo. E isso, na verdade, não é novo. O conceito de revendo ele vem da aviação, né? Então a gente observa muito hoje, ainda hoje, as passagens aéreas. Quando você compra com uma certa antecedência, ela é bem mais barata do que você comprar muito próximo do dia de viagem ou até mesmo no dia da viagem. Então as empresas têm sistemas estatísticos poderosíssimos para poder fazer uma previsão de demanda versus a oferta que vai ser colocada dentro daquele produto, ok? Existem diversas plataformas de preço dinâmico, inclusive de buscadores de preços. Então hoje você tem aí Buscapés e uma série de outras plataformas que fazem análise de preços de varejo e de e-commerce em tempo real. Então é necessário que as empresas atentem a essa realidade. Hoje em dia, quando um cliente ele vai até o varejo físico, ele está com o smartphone na mão e ele pega todas as informações complementares, inclusive preços. Então ele consegue avaliar. Existe até um conceito chamado showroom, onde o cliente ele vai até o varejo físico experimentar o produto, mas compra no digital. Então isso é um risco ao varejo tradicional, mas também incorre em outras oportunidades. Então quem hoje trabalha no segmento de varejo tradicional, é necessário investir na experiência do cliente, é necessário começar a diversificar canal e é necessário inclusive criar políticas de preços dinâmicos e promocionais diferenciadas para poder não sucumbir à realidade e à condição de mercado atual. Bom, um outro ponto, um outro rol de competências também que eu gostaria de falar para vocês é sobre a gestão do atendimento, pegando um pouco o gancho do que eu havia falado no tópico anterior. Há uma necessidade muito grande das empresas investirem em gestão de serviços, em design de serviços, um alinhamento constante para saber se aqueles serviços estão adequados ou não à expectativa do cliente. Além disso, nós temos a evolução dos SACs. Antigamente o SAC, um serviço de atendimento ao cliente, ele funcionava quase que exclusivamente com o canal de teleatendimentos. Quase sempre o SAC era um canal de telemarketing, né? Então as empresas dispunham ali os canais de 0800 ou telefone de contato geral através de uma URA ou algo dessa natureza, né? Uma central telefônica que distribuía as ligações entre os setores competentes. Mas na verdade isso teve uma grande evolução. Na verdade, há uma necessidade de se criar projetos de atendimento e de gestão de serviços integrados, utilizando não só esses canais tradicionais como o canal telefônico, mas também as mídias sociais e os aplicativos de mensagem, como por exemplo o WhatsApp. Existem inclusive robôs que vocês podem programar em WhatsApp, em Messenger, e uma série de outras ferramentas para que você consiga automatizar o processo de atendimento e criar uma experiência super favorável ao cliente. Um ponto que é interessante a gente destacar: o papel das mídias sociais nesse processo de atendimento. Além do monitoramento que vocês, gestores ou consultores, devem fazer em relação à presença digital, né? O que as pessoas estão falando dos seus produtos, da sua empresa, da sua marca. Você também pode criar um canal específico para atendimento.
O Twitter era uma mídia social que, historicamente, cresceu muito nesse contexto. Então, muitas empresas criaram canais de atendimento para falar com seus clientes exclusivamente através do Twitter, com uma linguagem descontraída. Não é bem-vindo nesse novo modelo de atendimento aquela linguagem formal, sisuda, e sim uma linguagem descontraída, uma linguagem próxima ao público. É permitido, inclusive, ter um nível de certa intimidade com o seu cliente nesse tipo de canal. As pessoas julgam isso de forma muito positiva. É muito bem-vindo incorporar esse tom de voz, esse tom de comunicação nesse tipo de mídia. Um outro viés também de competências é relacionado ao marketing de conteúdo. Nós já falamos dentro do tópico do marketing digital, é tão necessário criar conteúdos multimídias através de texto, de podcasts, né? o conteúdo de áudio, um conteúdo de vídeo. Vídeo é extremamente consumido, as pessoas gostam de ver vídeo, não só para YouTube, mas também um vídeo tutorial. Muitas vezes a empresa nem precisa gastar com esse vídeo tutorial. Às vezes tem pessoas que são especialistas em desenvolver um vídeo tutorial. Então é interessante as empresas estarem conectadas com essa modelagem de conteúdo. Conteúdo que inclusive vai ajudar aquela empresa a ser ranqueada nas ferramentas de busca, seja no Google, seja no YouTube, nas mídias sociais. Existe um processo de planejamento de conteúdo aonde o profissional ele vai começar a identificar as tendências de mercado, as tendências de busca, o que as pessoas estão buscando na internet que vai resolver os problemas delas. E é interessante que se produzam conteúdos com essa abordagem, com esse mote, com essa estratégia, no sentido de você se posicionar no mercado em relação à empresa que é uma solução àquele problema específico das empresas. Então, um projeto de conteúdo, ele não é um processo simples, ele é um processo complexo, mas está cada vez mais acessível às empresas, aos profissionais. Porque hoje você tem ferramentas do próprio Google, ferramentas inclusive gratuitas, muito boas, diga-se de passagem. Eu vou até indicar desde já uma dessas ferramentas, que é o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta que vai indicar as tendências de busca por um determinado termo. Inclusive ela consegue regionalizar. Você consegue saber as tendências de busca de pessoas que estão numa cidade específica. Então é necessário que a gente tenha domínio dessas ferramentas para se produzir um projeto de conteúdo bastante interessante, efetivo, a ser utilizado nas diferentes mídias que a empresa vem atuar. E a estratégia de conteúdo ela tem que estar integrada, seja no atendimento, seja nas mídias sociais, seja no marketing de buscadores, né, no Google, seja nas mídias tradicionais, em qualquer mídia da empresa, em qualquer ponto de contato, em qualquer canal de comunicação, a estratégia de conteúdo deve conversar entre si. Um outro processo que está ocorrendo já não há tão pouco tempo assim é o processo de automação de marketing. Existem diversas plataformas hoje que fazem uma gestão automatizada. Então o gestor de marketing da empresa ele aprende a programar rotinas de atendimento, rotinas de relacionamento com o cliente, e isso é feito de forma automatizada. Esse processo é um processo sempre revisto, é um processo que utiliza inteligência artificial e os canais integrados aos canais de comunicação da empresa. Então é muito interessante. Existem diversas plataformas de todos os preços do mercado. É muito interessante que vocês conheçam essas plataformas de automação de marketing. Uma outra competência que
e está cada vez mais em voga, sobretudo no mundo global, são as alianças estratégicas. As alianças estratégicas também na verdade, são uma gestão feita pela área mercadológica, né, pela área de gestão mercadológica, onde a empresa vai projetar as formas de parcerizar processos no contexto de trabalhar com parceiros, trabalhar com alianças de joint ventures, fusões, aquisições. Então, a empresa não precisa necessariamente terceirizações, a empresa não precisa necessariamente cumprir todos os processos do serviço que ela presta. Então, ela pode e deve terceirizar. Isso deve ser muito bem avaliado. Existem profissionais de consultoria que são especializados num processo de alianças estratégicas, que avalia, por exemplo, dentre outras coisas, até as questões culturais, que nós já falamos em outra aula, para que haja um alinhamento, uma sinergia, uma integração entre a empresa e a empresa parceira, a empresa a qual ela está fazendo aliança. Muitas empresas no mundo, inclusive, têm passado por fusões, por joint ventures, enfim, uma série de outras alianças que são já mundialmente reconhecidas. O neuromarketing, gente, é uma especialidade do marketing extremamente interessante. Por quê? Porque o neuromarketing ele foca numa experiência sensorial. Quantas pessoas têm uma impressão positiva de uma marca sem nunca ter experimentado essa marca, sem nunca ter tido a oportunidade de consumir um produto, um serviço, apenas pelos estímulos sensoriais que aquela marca está, digamos assim, está disponibilizando, né? Eu vou dar alguns exemplos de neuromarketing. O neuromarketing ele é uma especialidade do marketing que trabalha muito próximo da neurociência. Inclusive, as ferramentas de neuromarketing são as mesmas ferramentas da neurociência. O profissional de neuromarketing ele está focado em entender quais são as experiências que mais trarão engajamento, que mais trazem resultados àquele público que a empresa se especializou, que aquela empresa segmentou. Então, é necessário que você entenda sobre as psicologias das cores, quando você vai trabalhar com os estímulos visuais, design, ambientação, os estímulos auditivos, então os sons, a música que se torna agradável numa experiência de consumo. Então, é conhecido, por exemplo, que uma música mais agitada favorece o consumo no varejo do trade, né, do shopping center. Então, acontece muito, a gente observa muito que grandes lojas de varejo deixam músicas mais agitadas para que as pessoas tenham um estímulo sensorial a uma certa pressa, uma certa correria. Então isso favorece inclusive aquele tipo de consumo imediato, aquele tipo de consumo por estímulo, por impulso. Os aromas, né? Então muitas empresas investem, por exemplo, em criar um aroma específico para aquela marca. Então é um banco que investe em uma fragrância que remeta ao cheiro do dinheiro, ao cheiro de uma experiência de viagem a um lugar bastante requintado. Enfim, são diversos elementos, diversas aplicações do neuromarketing também nesse contexto do estímulo olfativo, né? O estímulo tátil, então, é muito utilizado inclusive pela indústria automobilística. Muitos carros, observe quando você tem uma experiência de dirigir um determinado automóvel. Às vezes você dirige um carro que você não tem condição, eu particularmente não tenho condição técnica de avaliar se um veículo é bom ou ruim, mas tanto eu quanto a maioria das pessoas sabem fazer um julgamento de valor se um veículo
ele é mais resistente ou menos resistente do que o outro. Por exemplo, quando você segura no volante de um carro de determinadas marcas que trazem esse apelo de ser um carro resistente e durável, você percebe que ele tem uma dureza, que ele tem uma textura diferenciada. Quando você passa a marcha do veículo, você vai entender que aquele passar de marcha é diferente, aquele engate da marcha é diferente de outros veículos que você está acostumado. A abertura da porta, o fechamento, ou seja, tudo aquilo que você tem um contato tátil, ele vai ser minuciosamente planejado pela indústria para que você, ou para que o mercado consumidor, para que o cliente, ele tenha uma impressão, tenha uma experiência sensorial diferenciada. E isso cria um conceito de marca dentro do subconsciente das pessoas. Então o neuromarketing, ele não é aquele marketing ativo, persuasivo. Ele é um marketing mais voltado para o brand, para a formação de um conceito no subconsciente, no momento mais íntimo que a pessoa tem com o uso daquele produto, daquele serviço, daquela experiência, né? Então, pegando o gancho do neuromarketing, a gente vai falar ainda sobre a gestão das marcas. Gestão das marcas, gente, não é só o conceito de um logotipo, de uma logomarca. Não é essa a gestão que a gente está falando aqui. É a gestão da interação de todos os conceitos, de todos os signos e significados que aquela marca, que aquela empresa tem em relação ao mercado. Então, é necessário, inclusive, que a empresa ela se perceba como num processo de mutação constante. É necessário que, em determinados períodos, seja avaliado o reposicionamento de marcas, que vai desde o design dos elementos, digamos assim, gráficos, né, tipográficos, daquilo que representa a empresa, cor, forma, etc., até tudo isso que a gente tem falado aqui, ao conteúdo, as experiências sensoriais, a política de preço, a abordagem em relação ao atendimento, as experiências de serviço que o cliente tem em relação à empresa. Então, a gestão das marcas ela vai muito nesse mote aí. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês se refere ao marketing específico de varejo, que é o gerenciamento por categoria. Gerenciamento por categoria é uma especialidade do merchandising. Merchandising é o já conhecida propaganda, estímulo no ponto de venda, né? Aquele estímulo publicitário lá dentro do ponto de venda. Então, o que faz o gerenciamento por categoria? Eu vou dizer aqui a vocês, o gerenciamento por categoria é digamos assim, uma grande ferramenta do varejo que serve para entender quais são as categorias de consumo que um segmento de mercado busca naquele canal de marketing. Vou dar um exemplo prático disso. Vocês já imaginaram a dificuldade de uma pessoa com diabetes, digamos assim? Muita gente tem diabetes hoje em dia. Tem de fazer mercado, de fazer as compras do mês. Então, é interessante que mercados que estejam localizados numa praça com incidência grande de diabéticos criem uma categoria de diabéticos, produtos orgânicos. Há uma tendência muito grande no mercado de pessoas consumirem produtos orgânicos. Então, é uma ótima ideia vocês, gestores de categoria, profissionais de marketing voltado para o varejo, que se especializem nessa área, porque essa experiência de compra, ela tende a aumentar o ticket médio. Ticket médio, se você não sabe, é um indicador básico de varejo. Na verdade, é a média de quanto as pessoas gastam no processo de compra numa determinada empresa. Por exemplo, se você tem 10 pessoas que compram por dia numa determinada empresa e a média de receita é R$1.000, então o ticket médio
é de R$ 100 por pessoa. Então, quando você trabalha um bom gerenciamento por categoria, o que ocorre? Tende a aumentar esse ticket médio, porque as pessoas vão comprar produtos que ela não compraria se não tivesse dentro daquela disposição, dentro daquela organização, daquela arrumação de produtos na gôndola ou em qualquer equipamento que seja utilizado para essa finalidade. Vou dar um exemplo bem clássico que consegue todo mundo observar. O brasileiro gosta muito de churrasco. Antigamente, quando você ia comprar os produtos para se fazer um churrasco no mercado, no supermercado da vida, você passava, se você fosse no supermercado só para fazer as compras para um churrasco, você iria rodar todo o mercado e talvez esquecesse de comprar algumas coisas. Você ia numa seção para comprar o sal grosso, você ia em outra seção para comprar o espetinho, em outra seção para comprar carne, em outra seção para comprar bebida, o refrigerante, enfim. Então, o que o varejo entendeu? Na verdade, criar uma experiência de compra mais próxima. Então, geralmente hoje existem setores específicos para churrasco. Então, o mercado está investindo em outras categorias que não aquelas categorias tradicionais. Então, para essa experiência de compra, se há uma demanda muito grande, de um movimento de consumo muito grande para uma determinada finalidade, é necessário que se estude isso, que se consolide essas categorias a partir dessa análise, a partir desse estudo. Olha o que acontece no caso do churrasco. Hoje você chega, existem seções específicas para aquela categoria churrasco, aonde você consegue, por exemplo, comprar o sal, comprar um molho. Talvez você não iria comprar esse molho, você não fosse comprar esse molho. Você vai comprar o espetinho, o guardanapo, os talheres, a faca de churrasco, a tábua de churrasco, o espeto, um acendedor de churrasqueira, enfim, uma série de produtos, um abridor de garrafa, uma série de produtos que talvez você não compraria, mas como você encontra um contexto de conveniência extrema, tá tudo ali na mão, o consumidor ele se lembra, ele tem um estímulo ali para comprar outros produtos e, consequentemente, essa experiência de varejo vai aumentar, tende a aumentar o ticket médio, ok? Então, gerenciamento por categorias também é um conteúdo aí vastíssimo. Eu sugiro, inclusive, que vocês que queiram focar nesse segmento de marketing para varejo, que estudem bastante esse segmento de gerenciamento por categoria, porque tem grandes oportunidades. Hoje o varejo ele demanda desse tipo de profissionais. Existem negócios que se modificaram muito ao longo da história, como o caso das farmácias. Hoje, quando você chega numa farmácia, a farmácia é um grande demandante de profissionais de gerenciamento por categoria. Observe que antigamente a farmácia ela vendia essencialmente remédio. Hoje talvez a farmácia não venda nem 20% das receitas dela sejam do item remédio. Você chega numa farmácia hoje, você tem um balcão lá no fundo e você tem um grande salão com uma série de outros produtos que não tem necessariamente a ver com o produto básico da farmácia, mas tem a ver com cuidados pessoais, com saúde de forma geral, ou até com produtos de conveniência. Inclusive a farmácia, ela meio que substituiu um pouco as lojas de conveniência, né, que tinham grande força há um tempo atrás. Aí tem outros elementos no processo, como a própria lei seca, né, foi um fator macroambiental que ajudou aí a diminuir a presença das lojas de conveniência no mercado. Mas a farmácia, ela pegou também um pouco desse mercado e ela tem experiências de compra incríveis hoje. Você hoje, por exemplo, vamos entender aqui um processo de compra. O homem, ele necessariamente compra determinados artigos numa farmácia diferente da mulher, obviamente. Então,
Imagina que antigamente se comprar um preservativo era algo que poderia ser vexatório. Imagina você numa gôndola escolhendo um tipo de preservativo. Hoje você chega lá e tem uma seção exclusiva para o homem, e muitas farmácias fazem isso, que vai ter não só esse tipo de produto, mas uma série de outros tipos de produtos, loção pós-barba, lâmina de barbear, enfim, uma série de cosméticos e itens para a saúde e beleza do homem também, essa questão. Tudo que roda no universo masculino, que se refere à saúde, bem-estar, beleza, vocês encontram nessa seção. Então a experiência de compra ficou muito mais interessante. Há uma tendência de se gastar muito mais, exatamente porque se investe nessa experiência de compra para os nichos. Lembrando daquilo que a gente falou já, né? A possibilidade, na verdade, de se investir mais em nichos e micronichos, inclusive utilizando o conceito de gerenciamento por categorias, criando esse engajamento muito mais próximo aos usos dos produtos por esses públicos. Uma outra ferramenta, uma outra área do marketing que é muito importante os profissionais de marketing conhecerem é o video marketing. Como eu já falei, é uma ferramenta muito utilizada, é um tipo de conteúdo hoje que as pessoas gostam muito de ver. Então é necessário dominar as técnicas, aprender a produzir um vídeo com uma certa qualidade. Hoje em dia está muito acessível, tanto o processo de produção de vídeo, hoje você consegue fazer boas produções com um smartphone e uma iluminação básica, uma ferramenta de captação de áudio bem bacana. É necessário também, dependendo do porte da empresa, que vocês invistam em algo mais profissional. Eu tenho que aprender a editar vídeo, eu tenho que aprender a captar áudio, eu tenho que aprender a elaborar um roteiro. Não necessariamente, mas você tem que aprender principalmente as estratégias de conteúdo e como você vai demandar esse conteúdo em vídeo. Existem hoje, aí eu vou dar uma outra dica para vocês aí, bastante valiosa. Existem hoje diversas plataformas onde você contrata profissionais que fazem edição de vídeo, que fazem edição de imagem, edição de áudio. Então existe uma plataforma que eu utilizo bastante, que se chama Workana. Então tudo aquilo que eu não tenho capacidade, que eu não quero aprender a fazer desse universo, eu vou lá no Workana e faço um brief, né? Faço um roteiro daquilo que eu pretendo trabalhar e contrato um profissional para fazer essa produção para mim. Então isso é muito interessante, gente. Então há uma série de possibilidades. Se você não tem habilidade, se você não quer investir tempo e dinheiro, até porque observe que são muitas coisas que vocês precisam conhecer e algumas delas dominar. Então é necessário que você entenda sobre um pouco desse processo de produção. O YouTube é muito importante. O YouTube é uma das ferramentas, das maiores ferramentas de busca hoje na atualidade. Tem alguns segmentos que o YouTube, inclusive, é bem mais demandado do que o próprio Google. Então, ter vídeos de qualidade, ter vídeos que consigam conectar as pessoas à sua empresa é fundamental hoje no ambiente de mercado. Além disso, nós temos ainda o mercado dos apps, né? O mercado do mobile. Então, o mobile, na verdade, o foco do mobile é a disponibilização de microserviços. Hoje você também pode criar experiências utilizando o mobile. Imagina um restaurante onde você chega numa mesa e não é atendido necessariamente por garçom. Você pode chegar, baixar um aplicativo, escanear um código de barra que ele identifica qual é a sua mesa e fazer toda a interação, os pedidos, até paquerar uma pessoa que está numa mesa próxima à sua. Isso é uma possibilidade, por que não?
e cria uma experiência de engajamento para um tipo de segmento de negócio que é interessante, pode ser interessante, mas você tem uma infinidade de possibilidades utilizando mobile e o aplicativo mobile na experiência com o cliente, inclusive no varejo, não só nas empresas que têm uma predominância no canal digital, mas também você pode utilizar isso no varejo. Imagina que esse restaurante ele possa, inclusive, entender quando você está por perto, né? Ele geolocaliza você que está logado ali no aplicativo deles e sugere uma promoção, sugere um benefício para que você retorne à experiência de consumo com eles. Sugerir uma sobremesa, então você já aumenta a possibilidade de gastos com aquela empresa, com aquele restaurante, aumentando o ticket médio, melhorando a performance financeira das empresas. Então, mobile tem diversas aplicações. Uma outra possibilidade também de atuação no mobile, imagina que você é uma empresa que fornece, 50 tipos de serviços, mas que desses 50 tipos de serviço, 2 serviços correspondem a 80% da demanda. Então, você tem 80% da demanda de emissão de segunda via de fatura. Cria um aplicativo mobile e distribui para essas pessoas. Isso vai desafogar os canais de atendimento telefônico, via e-mail, e vai melhorar a experiência, melhorar a satisfação. Então, gera, inclusive, redução de gastos com a sua empresa. Bom, uma outra possibilidade também, gente, é o modelo de diagnóstico mercadológico, que a gente vai inclusive ver alguns insights mais para frente, aqui no decorrer do nosso curso, mas essencialmente eu gostaria de falar que existe ainda o uso da pesquisa de mercado e do monitoramento social, nós já falamos isso. Existem plataformas específicas para se monitorar a opinião das pessoas em todas as mídias sociais. O que as pessoas estão reverberando, o discurso que as pessoas estão tendo, o conceito que as pessoas estão tendo em relação à empresa que vocês estão representando. Então é muito importante o domínio dessas plataformas de monitoramento, é importante o conhecimento das pesquisas, dos modelos de pesquisa de mercado e, sobretudo, outros elementos também que o profissional de marketing utiliza no dia a dia, como o uso de matrizes de análise de unidades estratégicas de negócio, a análise do ciclo de vida do produto. Quando a gente estiver falando sobre diagnóstico mercadológico, nós vamos falar sobre o modelo de ciclo de vida do produto, quais decisões tomar em cada momento do ciclo de vida do produto. Primeiro a gente tem que conhecer em que fase do ciclo de vida do produto a nossa empresa se encontra, o nosso produto ou serviço se encontra, para que a partir daí nós começamos a delinear as estratégias e a forma de atuação. E além disso, gente, o profissional de marketing, de consultoria de marketing, ele tem que estar apto ao que vier. Ou seja, além de tudo isso que eu falei, vocês têm que ser versáteis, têm que conhecer o tempo inteiro os processos que estão em constante mutação, as novas tecnologias, tem que fazer benchmark das empresas, quais os processos que estão sendo executados nas empresas de grande desempenho que eu posso adaptar à minha realidade. É muito caro, dá muito trabalho fazer um design de serviço novo, validar, estudar, implementar, prototipar, tudo isso dá muito trabalho. É necessário fazer? É sim, extremamente necessário. Mas o reconhecimento do benchmark também é muito importante. Pois é, gente, então vocês perceberam que sentar numa cadeira de consultor de marketing, de gestor de marketing de uma empresa não é fácil, é um caminho longo, mas é necessário. Um consultor, ainda que não se coloque no mercado como um consultor especialista em marketing, ele tem que conhecer
dessa dinâmica, tem que conhecer dessas ferramentas, das possibilidades que a gestão mercadológica pode dar a ele no contexto de desenvolvimento e modernização das empresas. Pois é, pessoal, então a nossa aula é essa. Eu gostaria de chamar vocês a refletirem sobre todas essas competências, essas principais competências. Obviamente que eu não falei de todas aqui, mas as principais competências a gente tem expostas aqui na nossa aula, e eu gostaria de pedir a vocês que reflitam sobre isso e comentem. Então use esse espaço para comentar, para que a gente estabeleça um debate e que a gente consiga enriquecer um pouco mais sobre as tendências, o que vocês acham, quais as técnicas, as ferramentas mais modernas que o profissional de marketing deve utilizar no processo de consultoria mercadológica, ok? Então, grande abraço e até a próxima aula.